Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios. Essa é a nossa quarta aula, porque nós começamos na sexta-feira. Então, ontem foi a segunda foi a segunda, terça, e hoje é quarta-feira, quarta aula. Então, tá certo. Elisa, essa primeira aula eu tenho que enviar por e-mail, tá? E depois que nós encerrarmos aqui, Elisa, eu vou convidar o Mário para que eu termine. Eu acabei não gravando a aula hoje, por uma série de imprevistos. Eu quero que você permaneça, porque eu vou passar o mnemônico do registro que faltou, aqueles artigos. Aqueles itens, né? Não são artigos, né? Porque aquela lei ela tem uma redação distinta da redação que nós temos hoje, das leis. Então, vamos lá. Quarta aula. Resolução de exercícios. VUNESP. Então, estamos aqui no empresarial. Empresarial. Então, beleza? Abre, por gentileza, o Código Civil. Vamos abrir aqui o Código Civil, por favor. Nós temos o livro 1 da parte especial, obrigações. Depois nós temos o nosso livro 2 da parte especial, que se inicia no artigo 966. Livro 2 do direito de empresa. O primeiro título 1 do empresário. E aí nós temos o capítulo da caracterização e da inscrição, da capacidade. Depois, antes de 2011, nós tínhamos o título 2 da sociedade. Então, nós tínhamos um empresário, e aí era um empresário individual, disposições gerais e disposições pertinentes ao empresário individual, que são as pessoas que exercem a empresa. Um empresário, e se não fosse empresário, seria a sociedade, e aí o título 2. Disposições gerais, nós tínhamos dois tipos de sociedade, e eu fiz com os senhores aquele quadro. Uma que é não personificada, por mais paradoxal que possa parecer, e a sociedade personificada. A não personificada, nós temos a sociedade em comum e a encontro de participação. E a sociedade personificada, começamos aí com a sociedade simples, que se distingue da empresária. Simples em razão do objeto, empresária, cuja atividade é o exercício da empresa. E aí nós temos, a partir do artigo 1039, sociedades empresárias. Da sociedade em coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada, e, enfim, as outras sociedades. Então, em 2011, nós tivemos aí a Lei 12.441, e ela acrescentou um novo título que acharam por bem nomeá-lo como título 1A. Título 1A da Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada. Então, vamos lá. Em relação a Eireli, então, é isso que eu quero que vocês sempre tenham em mente quando os senhores estiverem resolvendo os exercícios, correto? Nós temos o livro 2, empresa. Nós temos o título 1, do empresário. Nós temos o título 2. Não, antes nós temos o título 1A. O código é de 2002, 2011 nós tivemos a inserção do título 1A. Eireli. E título 2, que é a sociedade. Eu quero que os senhores... eu estou fazendo aqui,
estruturar o quadro para que os senhores entendam e tenham em mente a ordem do código. Sociedade não personificada, personificada. Só em ordem. A primeira é incomum. É a sociedade em comum. Sociedade em conta participação. E a personificada, primeiro os senhores vão ter em mente as simples e as empresárias. Aí nós temos todas aquelas que eu elenquei para os senhores aqui. Os senhores se lembram que o próprio nome, ele guarda aquela estruturação, ela é consoante, ela é pertinente à estruturação, à ordem do código? Porque nós falamos aqui, se lembram, o empresário individual, do empresário, este, aqui. Porque só fazendo um quadro aqui para os senhores, do nome, firma, denominação, firma ou denominação. Firma, denominação. Firma é o empresário individual. Colete, comandita simples. Em nome coletivo, comandita simples. Então, os senhores podem observar que capítulo 2, artigo 1039, sociedade de nome coletivo, comandita simples. Depois, nós temos aqui essa primeira parte, né? Nós temos só a denominação SA, cooperativa. E aqui, nós temos a cooperativa, nós não podemos esquecer que ela é sempre independente do objeto, uma sociedade simples. E a SA, ela é sempre uma sociedade empresária. Tá. Firma ou denominação, aí nós temos a limitada, depois da simples, nós fomos para a limitada, correto? SA, 1088, sociedade cooperativa, Ali, e aqui ele volta, aqui sai um pouco da ordem, né? Mas aqui ele falou limitada, comandita por ações, e ele, ok. Então, já sabemos do nome. Tudo bem, do nome. Eireli. Ó, Eireli, como queiram os senhores. Eireli. Firma ou denominação. Vamos aqui para as nossas questões. A Eireli será constituída por uma única pessoa, titulada à totalidade do capital social, a ser integralizado no prazo máximo de 12 meses. Pessoal, antes de eu ir adiante, eu vou apresentar para os senhores, eu até fiz essa anotação aqui hoje, porque isso pode parecer óbvio, mas onde que eu marquei? Eu escrevi aqui. Subscrever é porque assim, parece que nunca nos é dito, né? O que significa exatamente isso? Engraçado. Eu marquei aqui. Subscrição significa adquirir. Subscrição significa adquirir. Subscrição.
Dever de subscrição. Quer dizer que o sócio tem o dever de subscrição. O sócio tem o dever de adquirir. Subscrição, vocês vão pensar no verbo adquirir. O fato de adquirir não tem relação com pagamento. Cotas subscritas, aquelas cotas adquiridas. Porque o pagamento, ele se vincula a uma outra palavra, integralização. Integralização, que é o pagamento, correto? Os sócios, então, eles têm um dever, né? Lá no artigo 997, nós vimos isso, né? Que o capital da sociedade é imprescindível, né? Constar no contrato social, o capital da sociedade. E não só isso, a cota de cada sócio no capital e o modo de realizá-lo. Então, a cota de cada sócio tem a ver com a subscrição, com a aquisição, o que cada um dos sócios tem de cotas. Mas aquelas cotas que vão para o sócio, elas representam uma contrapartida, que é o pagamento. Ou melhor, não que elas representam, elas são direcionadas da empresa para o sócio e o sócio encaminha pagamento para a empresa. O nome disso é integralização. Então, por exemplo, eu tenho o sócio e eu tenho a sociedade. Do sócio, da sociedade para o sócio, vai a cota. O nome disso seria a subscrição. Vocês estão entendendo? E do sócio para a sociedade vai o dinheiro. Mas pode ser bens, pode ser serviço, na sociedade simples, nunca na limitada. Vai valor. Correto? Por quê? Porque tem que se constituir o capital da sociedade. Ficou claro? Então, do sócio para a sociedade vai valor. O nome disso que se dá a esse movimento aqui embaixo, de sócio, valor para a sociedade, o nome é a integralização. Correto? O nome é a integralização. Okay. A Ireli será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social. O capital social é o patrimônio da empresa, né? O patrimônio da empresa. A ser integralizado, a ser pago, ou seja, valor que é carreado do sócio para a empresa, no prazo máximo de 12 meses, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente. Vamos lá na Ireli. Nós temos essas disposições importantíssimas, essas disposições. 980A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social. Sim, perfeito. Devidamente integralizado. A ser integralizado no prazo máximo de 2 meses. Quando eu constituir uma Ireli, eu tenho o prazo para que eu faça a transferência do valor sócio para a sociedade? Não. Você constitui a Ireli já com o valor de não será inferior, que não será inferior, aí está correto, 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Me parece que o salário mínimo hoje é R$980. Me corrijam se eu estiver equivocado, mas acho que agora é 980. Salvo engano, 998. 998, então é isso. 998, então. Então, que não será inferior a 100 vezes, ou seja, 100 vezes e mais. 100 vezes e mais. Não inferior a 100, então é 100 ou mais. 100 ou mais. Letra A encontra óbice no artigo 980A.
A Ireli também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração? Vamos lá. Parágrafo 3º. A Ireli também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Parágrafo 3º. B. Com fundamento no parágrafo 3º. Olha como a gente consegue agora costurar as informações. Parágrafo 1º. O nome empresarial, os senhores já sabem, deve ser formado pela inclusão da expressão Ireli. Qual é o nome? A firma ou denominação, não é? A Ireli, firma ou denominação. Após a firma ou denominação social. Ótimo. Firma social ou denominação social. Por quê? Porque eu estou a distinguir a firma individual, que é a firma do empresário individual. As sociedades em que há sócios de responsabilidade limitada, que é em nome coletivo e a comandita simples, nós temos também firma social, não é? Firma social. Então, aqui nós temos a firma social da Ireli ou denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. Okay. Letra C. O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão Ireli após a firma social da empresa individual de responsabilidade, vedada a utilização de denominação. Olha só, VUNESP, Rio Grande do Sul. Óbvio. Não, denominação. Denominação. Ou firma. Letra C, equivocada, porque encontra óbice no artigo 980-A, parágrafo 1º. É vedada a atribuição à empresa individual É vedada a atribuição à empresa individual de responsabilidade limitada, constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão. Já vi que isso é falso. Porque o que diz o parágrafo 5º? O parágrafo 5º diz o seguinte: poderá ser atribuída à Ireli, a empresa individual de responsabilidade limitada, constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz, de que seja detentor ou titular da pessoa jurídica vinculada à atividade profissional. Pode ser atribuída à Ireli para a prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz, que seja detentor ou titular da pessoa jurídica. Ok. Quando eles falavam no passado, vários códigos de normas têm a expressão, eu vou mencionar aqui, fazer um brevemente, que eu me lembrei disso agora. Firma individual, quando eles disserem, porque vários códigos têm isso, me parece que é no Paraná ou Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul, desse tem essa expressão, firma individual. A firma individual. Firma individual, ele está se referindo ao que nós hoje denominamos empresário individual. Empresário individual. A firma individual, empresário individual. E a Ireli pode ser tanto simples quanto pode ser empresária. Ireli pode ser tanto simples quanto empresária. Correto? Os senhores vão encontrar isso aí, me parece, no Código do Paraná, Código de Santa Catarina, agora não me recordo especificamente qual, se é um ou se é em um ou em outro. Então, nós sabemos que o nome, nós sabemos que pode haver a concentração, nós sabemos
que no parágrafo 2º, a pessoa natural que constituir ele, ela somente pode figurar em uma única empresa dessa modalidade. Nós sabemos que pode ser atribuída a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais e aplicar-se a ele as regras da responsabilidade no que couber das sociedades limitadas. Aplicam-se a ele as regras para as sociedades limitadas. Limitada. A pessoa natural que constituir ele somente pode figurar em uma única empresa, salvo se anteriormente já possuir registro como empresário individual falso. Isso é falso. Ok, e aqui temos o parágrafo 7º, que foi trazido pela MP 881, que já foi convertido em lei. Eu só vou buscar aqui no Google, porque o meu código, embora seja agora de 2019, segundo semestre de 2019, hein? Vamos lá, Código Civil. Uma outra crítica que se faz a essa expressão não é empresa, seria empresário, né? Empresário. Parágrafo 7º, que foi incluído pela MP 881 de 2019 e depois pela Lei 13.874. Somente o patrimônio social da empresa responde pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada. Somente o patrimônio social da empresa responde pelas dívidas da empresa, né? Limitada, hipótese em que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. Mas é justamente para isso, né? É justamente para isso que se tem esse capital, porque o que se quer, na verdade, é criar uma outra figura distinta da figura do empresário, para que essa outra figura seja responsável pelos riscos advindos do exercício da empresa. Eu não quis falar entidade porque eu lembro que meu professor sempre me chamava muita atenção, falava que não gostava desse nome entidade, que parecia culto espírita, que ele não era para falar essa palavra entidade. Eu fiquei com isso na cabeça. Mas eu sou adepto a todas as religiões, inclusive eu vou em todas, adoro. Mas ele falou isso e eu fiquei com isso na cabeça agora. Por isso que eu estava pensando outra figura, porque eu ia falar entidade. Ok. Uma questão é suficiente para nós vencermos o título 1A. Você sabe o que eu vou fazer agora? Vou mostrar o meu Lumicolor. Meu Lumicolor está aqui. Ele está aqui. Eu vou marcar com o meu Lumicolor que esse título 1A eu já estudei. Já fiz um exercício, né? Isso aqui cai muito. Vamos lá para a próxima questão. Continuamos agora. Foi aqui, essa da Vunesp que caiu questão sobre a escrituração. Lá da parte final. Eu vou pedir aí aos senhores que se dirijam aqui ao capítulo 4º, que é um capítulo assim, sempre secundário, né? Sempre secundário. Mas esse capítulo aqui, no meu caso, que sempre me vi, né? Enfim, me graduei em contabilidade depois do direito, depois de muito tempo. Então, essa parte é super importante para os contabilistas, né? Os contabilistas, obrigatoriamente, eles devem seguir aqui diariamente, né, as disposições aqui do artigo 1179 e seguinte. Isso não quer dizer que eu tenha me saído bem, porque eu acho que eu errei essa questão.
porque é quanto tempo que eu, enfim, a gente faz os outros da sociedade limitada, a gente fica preocupado com falência, mas essa da escrituração a gente sempre deixa em segundo plano. Mas olha só, a escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes para as margens, salvo se ressalvadas, sendo vedado o uso de código, de números ou de abreviaturas. Ó, este artigo é 1183. A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais. Perfeito. E em forma contábil, ok? Por ordem cronológica de dia, mês e ano, ok? Sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes para as margens, salvo se devidamente ressalvados. Falou isso? Não. É permitido parágrafo único do artigo 1183. É permitido o uso de código, de números ou de abreviaturas que constem de livro próprio regularmente autenticado. É permitido o uso de código, de números ou de abreviaturas que constem de livro próprio regularmente autenticado. Permitido o uso de código, de números ou de abreviaturas. Então, 1183, o parágrafo único, não desautoriza a letra A. B. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário, que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica, ficando dispensado em tal circunstância o uso de livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico. 1180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o livro diário, que pode ser substituído por fichas, no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e do resultado econômico. Do balanço e do resultado. Então, o livro diário, ele pode ser substituído sim por fichas, mas não se dispensa o uso do livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico. Correto? Parágrafo único 1180. Ficando dispensado em tal circunstância o uso de livro apropriado para o lançamento do balanço? Não. Não se dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do balanço e do de resultado econômico. Não, não se dispensa. O empresário ou sociedade empresária que adotar o sistema de fichas de lançamentos poderá substituir o livro diário pelo livro balancetes diários e balanços, observadas as mesmas formalidades? Uhum. 1185. 1185. Muito obrigado. O empresário ou sociedade empresária que adotar o sistema de fichas de lançamentos poderá substituir o livro diário pelo balancete diários e balanços, observadas as mesmas formalidades extrínsecas exigidas para aquele. É ou não é uma questão difícil? Letra da lei, porque cada vez mais aí se atém à letra da lei, letra C é a resposta correta. Difícil, não? Porque nós sempre estamos colocando em segundo plano essa parte. Então,
O empresário ou sociedade pode adotar o sistema de fichas de lançamentos que adotar. Poderá substituir o livro diário pelo livro balancetes diários e balanços. Balancetes diários e balanços. Ok. Letra D. A escrituração fica sob a responsabilidade contabilista, administrador. Será que é isso mesmo? Empresários são obrigados a seguir um sistema de contabilidade mecanizado, do gerente, salvo a lei, justiça, autenticação, sem prejuízo. Aqui, 1182. Sem prejuízo do 1174, a escrituração fica sob a responsabilidade contabilista, legalmente habilitado, salvo se nenhum houver na localidade. 1182. A escrituração fica sob a responsabilidade de contabilista, administrador ou economista. Falso. 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 E aqui ele coloca, só para nós indicarmos, sendo lançado no diário e balanço, é o parágrafo 2º do 1184. No diário serão lançados com individuação, clareza e caracterização do documento respectivo. Vou pegar aqui. Eu vou precisar de uma lupa dessa sua, Elisa, daqui a pouco. Admite-se a escrituração, no diário serão lançadas com individuação, clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa. Parágrafo 2º. Serão lançados no diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo ambos. Serão lançados no diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo ambos, balanço patrimonial e DRE, que eles chamam de demonstração do resultado do exercício, demonstração de resultado econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em ciências contábeis, legalmente habilitado, e pelo empresário ou sociedade empresária. E letra E, o juiz pode autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver quaisquer pendências judiciais. 1190, falso. Ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observam ou não em seus livros e fichas as formalidades descritas em lei. Então, ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário... O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis, é o 1191, quando necessária para resolver questões relativas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência. Correto? Então vamos lá. Difícil, né? Agora a questão 7 é uma questão excelente, questão clássica, em relação à caracterização, inscrição e capacidade do empresário de dispor um Código Civil. Então, sugiro aos senhores que tenham aí um tempo para se dedicarem a esse capítulo 4º da escrituração, resolvam mais alguns exercícios, vamos ter outros aqui da escrituração, mas isso também, por outro lado, é um tema muito pouco exigido, A Ireli é muito exigida, essa primeira parte da capacidade, caracterização e inscrição do empresário é muito exigido. Então, vamos agora voltar aqui para o artigo 966, da caracterização e da inscrição. Vamos lá. Capacidade. Faculta-se aos cônjuges contratar a sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no comunhão parcial de bens ou no da separação total. E a sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e o ato de reconciliação podem a qualquer tempo ser opostos a terceiros.
977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros. Tudo bem. Desde que não tenham casado no CUB. Não é comunhão parcial de bens. É CUB. Ou no da separação obrigatória. Aí é o pulo do gato. Você se lembra do que eu falei para os senhores? Eles ontem mesmo eu falei isso para você. Você vai ler toda a biblioteca e você não vai ter um autor falando o que é separação obrigatória. Separação obrigatória é separação legal. Separação total é separação obrigatória? Ah, não. O separação total é o que a Lorena chama de CAT, convencional absoluta total. O total é aquele regime em que há a escritura pública, afastando a ameação. O CAT, convencional absoluta total. Convencional absoluta total. O SOL é a separação obrigatória e separação legal. Então, separação obrigatória e CUB, não. Então, essa já saiu. Já saiu. E a sentença? 980, ele conjuga o 977 com 980. A sentença que decretar ou homologar a separação judicial decreta a separação, homologa a separação e o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros antes de arquivados e averbados no registro público de empresas mercantis. Não podem ser opostos a terceiros antes de arquivados e averbados no registro público de empresas mercantis. A sentença que decreta ou homologa podem a qualquer tempo? Não. Não podem ser opostos a terceiros antes de arquivados e averbados no registro público de empresas mercantis. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural, ao pequeno empresário e ao titular da ERELI, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes, desde que o faturamento anual não seja superior a 81 mil. Vamos lá. Nós temos... Vamos ver se nós temos aqui nessa primeira parte. Nós temos aqui 970, sim. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado, simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário. Não falou titular da ERELI. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos. 970, falso a letra B. Empresário rural, sim. Pequeno empresário, também sim. Não é titular da ERELI. 970. O empresário casado não pode, sem a outorga conjugal, salvo-se no regime de separação total de bens, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa. Clássica, 978. Ele pode, o casado, sem necessidade da outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, ele pode alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Pode. Perfeito. Vamos adiante. Letra da lei, né? O que nos dá, assim, Professor, muito bom. Pois não. O senhor acha que, quando ele fala no artigo 980, que a oposição da sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e ao ato de reconciliação, né, o termo de reconciliação, só podem ser opostos a terceiro depois da averbação, o senhor acredita, qual sua posição a respeito da escritura de divórcio? Também, né? Por analogia, não é? Sim. A sentença que decreta ou homologa a separação do empresário e o ato de reconciliação,
Nós temos aqui o divórcio direto, correto? E nós temos as hipóteses extrajudiciais, correto? Não podem ser opostas a terceiros. Eu acho que essa regra você pode estendê-la a todas as outras situações. Porque a questão o que se busca, na verdade, aqui é a publicidade. Você deve atender à publicidade. Sim. Mas eu acho também que por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquela máxima. Mas porque aqui, de certa forma, nós temos um comando restritivo. Você está entendendo? Eu entendo, professor, mas por outro lado, eu também acho que é um comando protetivo do terceiro, e nesse Com sentido certeza. deve prevalecer a publicidade, né? Com certeza. É por isso que estou a dizer que pensar que essa regra restritiva específica não poder ser estendida é um contrassenso ao espírito do artigo e do código. Né? Professor, desculpe, já que eu interrompi, eu vou perguntar uma outra coisa. O senhor já viu alguma questão, ou o Mário, ou algum colega que esteja nos assistindo, a respeito das hipóteses de quando poderá, só naquelas hipóteses, serem exibidos os livros contábeis, lá no artigo 1191, que a gente estava vendo? Aquela história de sucessão, comunhão, sociedade, administração. Qual é a pergunta? Então, é porque no artigo 1191, quando o senhor estava tratando da escrituração, teve uma alternativa de, eu acho que 2 questões anteriores, que falava que o juiz ou o tribunal, né, só poderão autorizar a exibição dos livros ou dos papéis de escrituração. Aí tem as hipóteses. Isso pode ser uma pergunta ou é muito específico? Não, eu acho que pode ser uma pergunta. Sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem. Só em casos específicos. No caso de falência, a própria lei exige que seja apresentado os livros ao cartório, quando é decretada a falência da empresa. A própria lei de falência exige isso. Tem um item que determina que o empresário falido, né, na realidade, vá prestar esclarecimentos e apresente os livros para poder ver. Porque uma das questões, inclusive, que gera falência, né, no caso de um pedido de recuperação judicial, se você não apresentar os livros, decreta a falência. É um dos motivos ensejadores da decretação da falência. É você suprimir a apresentação dos livros. É crime falimentar, né? Exato, entra como crime falimentar. Então, é que eu tenho medo disso, porque quais são as hipóteses em que o juiz ou o tribunal poderão ordenar a exibição dos livros? Você já viu essa questão, Mário? Não, em prova não. Pessoalmente, eu estou falando porque já tive casos de ter que acompanhar falido para apresentar os livros, ou indicar onde estavam os livros, essas coisas, para que pudesse ser feito o levantamento dos livros. Então, porque aqui são... Eu vi, olha, sucessão é uma hipótese, comunhão outra, sociedade outra, administração outra, gestão à conta de terceiro e falência. 6 hipóteses. Correto. Sucessão, comunhão, sociedade, administração ou gestão à conta de outro em caso de falência. Sim. Mas essa parte de escrituração era uma parte muito preterida. Eu acho que isso, de repente, não seria exigido. Pode até ser, né? Mas a gente não pode excluir mas, enfim, nada. Está sempre no edital, mas o que eu falo que não é seria um dos artigos aí, ou artigos, né? Uma parte muito exigida nas provas. Correto? Aí pode cair, a gente está fazendo uma questão que era de uma prova. Hipoteticamente, sempre pode cair, uma vez que se... Professor, e o senhor não tem nenhum mnemônico para esse? Suco, soa, gesto, a conta de falência, eu não sei. Algum suco, assim? Suco, soa, a gesto? Porque aí o suco seria sucessão, comunhão, soa, sociedade, administração,
Gesto seria gestão, aí gestão a conta de outrem, né? E falência. Mas tem alguma coisa que o senhor tenha pensado melhor? Não, mas eu posso pensar num bom. Obrigada. Vou pensar num bom para você. Mas eu te falei, ó, evite o sociedivápulo. Sociedivápulo só em última casa. Só naquele DICIL e DRUIP. Ali vale, porque é muito específico. DICIL, a Constituição DICIL e o contrato de concessão DRUIP. Se lembra disso? Mas sociedivápulo é só sociedivápulo. Mas eu vou pensar num bom, correto? Então vamos adiante. Só mais esses dois artigos aqui. Esses dois incisos. O empresário casado não pode ser autor conjugal falso, nós já vimos isso. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade de empresário, nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes, cuja aprovação não exime o representante ou assistente do menor ou do interdito da responsabilidade pelos atos dos gerentes. Vamos lá. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Se o representante... Espera aí. Poderá o incapaz... Ele está dizendo se o representante ou assistente for pessoa aqui, por... 975. Se o representante ou assistente do incapaz, 975, for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade de empresário, nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Sim. Com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Do mesmo modo, será nomeado gerente em todos os casos que o juiz entender ser conveniente. A aprovação do juiz não exime o representante ou assistente do menor ou do interdito da responsabilidade pelos atos do gerente nomeado, cuja aprovação não exime o representante ou assistente do menor ou do interdito da responsabilidade pelos atos dos gerentes nomeados. 7, letra D. Perfeito. Perfeito. 7, letra D. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público das empresas mercantis da respectiva sede no prazo máximo de até 30 dias. Nós já vimos isso. Ele falou 30 dias após o início das suas atividades? Não. Isso é falso. Ele tem que ser feito antes, né? 967. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início da sua atividade. Aquele 98, ele fala outra coisa. Ele está falando do contrato social. Nos 30 dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição do contrato social. 998. Não é isso. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. No prazo máximo de até não. O empresário, ele está dizendo, antes do início de sua atividade. O que ele está falando aqui, no 998, é da sociedade, especificamente da sociedade simples. Então, ele mescla as duas, né? Nos 30 dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deve requerer a inscrição do contrato social no registro público, no registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede. O pedido será acompanhado do instrumento autenticado e, enfim. Qualquer modificação do contrato, parágrafo único do 999, deve ser averbada cumprindo-se as formalidades previstas no artigo antecedente. Perfeito. Perfeito. Vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e a gente já volta para a nossa segunda parte. A nossa gravação, a nossa resolução de exercícios. Então, falamos sobre a IDELI, falamos sobre o empresário, caracterização, inscrição, capacidade. Ok, então os senhores vão ter em mente o seguinte, que a disposição pertinente ao empresário, ela diz respeito ao artigo 967, obrigatória inscrição do empresário no registro público da respectiva sede antes do início de sua atividade. A outra disposição
é a do 998, mas aí os senhores terão que observar a posição do artigo. Diz respeito à sociedade e não ao empresário, ok? Agora, em relação ao nome, é muito bom, depois que a gente já estuda o tema, né? Nós aí já estamos aí, ó, afiadíssimos, né, no nome. Os senhores são capazes de dissertar sobre o nome de uma forma muito tranquila. Em relação ao nome empresarial, é correto afirmar que prescreve em 2 anos a ação anulatória da inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato. Ó, ontem, lá na parte, vamos aqui, eu coloquei esse clipe aqui, mas está atrapalhando. A sociedade do gerente do nome. No capítulo 2, do último título dos institutos complementares, nós tratamos aí quase todos os artigos, mas ainda não tratamos de alguns outros, né? Nós vimos até o 1164, que o nome empresarial não pode ser objeto de alienação. O adquirente do estabelecimento pode, se o contrato permitir, usar o nome do alienante, nós vimos isso. Não tem aqui nessa disposição? O adquirente, o nome do sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado. Na firma, a inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Cabe, 1167, cabe ao prejudicado a qualquer tempo ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato social. 1167, cabe ao prejudicado a qualquer tempo a ação para anular a inscrição do nome empresarial feito com violação da lei ou do contrato social. Ok. Adiante. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade limitada. Nós já sabemos quais são. Coletivo, comandita simples. Tudo bem? Operará sob firma ou denominação falso. Sob firma. Sob firma. Agora nós temos aqui, no 1157. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles sócios com poderes ilimitados poderão figurar, bastando para formá-la ditar ao nome de um deles a expressão e companhia ou sua abreviatura. Ok? Ótimo. Vamos adiante. Não, aqui não. Bastando para formá-la, aditar ao nome um deles a expressão e companhia ou sua abreviatura. A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Acabamos de ler isso. 1166. A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações. A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio. A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas e averbações asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. O uso previsto nesse artigo estender-se-á a todo o território nacional se registrado na forma de lei especial. Certo. 1166. Essas questões a gente precisa de ter uma atenção, não? Precisa ler com muita calma.
Tanto é que essas provas da VUNESP aí, o problema delas é o tempo, né? Tem muita gente que tem problema com o tempo. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e limitada dos sócios e dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade, somente na hipótese de terem agido além dos limites estabelecidos em contrato social ou com desvio de finalidade. Absolutamente falso. Ó, 1158. A limitada, ela adota firma ou denominação mais a palavra limitada e a abreviatura. Afirma sempre o nome de um ou mais sócios. Afinal, nós já sabemos que o núcleo da firma é um nome, né? Desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. A denominação, objeto da... E assim, pode facultativamente na firma constar a atividade. A denominação, a regra, qualquer expressão linguística, mas obrigatoriamente a atividade. A omissão da palavra, parágrafo 3º do artigo 1158, a omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. Nós não temos aqui nenhuma outra exceção ou hipótese, né? Ou condição ou pressuposto, melhor dizendo, pressuposto, né? O empresário opera sob firma constituída por seu nome completo ou abreviado ou denominação falso. Empresário, nós já vimos, é um empresário individual, 1156, opera sob firma constituída por seu nome completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade. É o artigo 1156. Fácil, né, Elisa? Tá tudo bem, professor. Fácil, sim, tá repetindo o artigo, né? Mas cansa na leitura. É, sim, mas aquele esquema ajuda bastante, né? Eu estou pensando no esquema. Eu queria que vocês pensassem também no esquema. Ok. O Código Civil dispõe sobre a atividade empresarial. Em relação ao empresário, vamos lá. O empresário que institui sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis, neste também deverá inscrevê-la com a prova de inscrição originária. Ó, quando nós estamos a tratar da sociedade personificada, né, que faz contraponto à sociedade não personificada, e começamos com a sociedade simples, no artigo 99, no artigo 1000, ele diz que a sociedade simples que institui sucursal, filial ou agência nas circunscrições de outro RCPJ fica sujeito à jurisdição. Ó, neste também deverá inscrevê-la com a prova de inscrição originária. Então, a letra A, ela não faz sentido. Correto? A letra A, ela não faz sentido porque isso é sociedade simples, não é empresário. Um empresário. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção, 966. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início. A inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento com nome, firma, capital, objeto. Então, nós temos as indicações estabelecidas no artigo. A inscrição será tomada por termo no livro do registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, à margem da inscrição e com as mesmas formalidades, serão averbadas quaisquer modificações. Caso venha admitir sócio, o empresário pode solicitar a transformação. Perdão, pessoal, é o 969. O empresário que instituir sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis, neste também deverá inscrevê-la com a prova da inscrição original. É verdade. Isso é verdade. Então, isso é com fundamento no artigo 969. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada no registro público das empresas mercantis da sede. Da mesma forma que o artigo 1000. Da mesma forma que o artigo 1000. É verdade. Letra A, correto.
O empresário rural e o pequeno empresário não gozam de tratamento diferenciado? Falso, porque 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. Ok. E por fim, o 971, empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode observar as formalidades que trata o artigo 968 e seus parágrafos. Requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito ao registro. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão. Ótimo. Caso o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade empresário, poderá exercer a função de gerente em caráter excepcional? Caso o representante for representante ou assistente do incapaz não puder exercer atividade empresário, se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade de empresário, não falou isso. O juiz, ele pode nomear um ou mais gerentes, artigo 975. O juiz irá nomear um ou mais gerentes. Correto? Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade, ok. Do mesmo modo, será nomeado gerente em todos os casos em que o juiz entender ser conveniente e a aprovação do juiz não exime o representante ou assistente do menor, do interdito, da responsabilidade. Ok. Tudo bem, tudo bem. Falso. É opcional a inscrição do empresário no registro público das empresas mercantis antes do início da sua atividade? Obrigatória. A inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Antes, 967. O registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais, deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, independentemente do capital estar totalmente integralizado. Falso. Aqui é o parágrafo 3º do artigo 974. O capítulo 2, ele vai tratar da capacidade. Aqui. Da capacidade. Podem exercer atividade de empresários que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem impedidos, né? Os magistrados, os servidores públicos, etc. Aquela que está impedida legalmente de exercer atividade de empresário, mas se as exerce, responde pelas obrigações contraídas. O incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Nesse caso, houve uma hipótese de sucessão, não é bem uma sucessão, mas de incapacidade superveniente. É diferente daquela pessoa incapaz, isso já foi questão de prova, inclusive. Uma pessoa incapaz, ela pode iniciar o exercício da atividade sendo representada uma criança de 5 anos? Não. Correto? Os senhores entenderam a diferença? Mas quando a gente começa o 974, dá a entender que ele está falando de um incapaz. Não, mas na verdade não. Esse incapaz é a pessoa que se tornou incapaz. Por meio de representante, ele continua. Aquela pessoa que era capaz, ela pode continuar com a incapacidade superveniente a exercer a atividade, a empresa que exercia, por meio de representante ou devidamente assistido, né? Por seus pais ou pelo autor. Ou, melhor, essa aqui é uma hipótese de a incapacidade foi superveniente, ou então aquela hipótese de sucessão empresarial, por seus pais ou pelo autor da herança. Mas ele não pode iniciar o exercício da atividade. Tudo bem? Ele continua, porque ele era capaz, se tornou incapaz. Ou então porque ele recebeu uma herança, ele é herdeiro, né? Ou um herdeiro legítimo, ou um herdeiro testamentário.
E ele não pode exercer administração, né? Não, não. Não poderá. Ele continua apenas, se ele era capaz se tornou incapaz, ou então ele recebeu uma herança. E precederá a autorização judicial após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais. Precede a autorização judicial após exame das circunstâncias e riscos, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais, sem prejuízo dos direitos de terceiros. Na verdade, temos o parágrafo 2º, o que nos interessa é o parágrafo 3º. O registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais, deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, desde que atendidos de forma conjunta os seguintes pressupostos. Ele deve registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz. Primeiro, o sócio não pode exercer a administração. O capital deve estar totalmente integralizado, pago. O sócio incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz representado. Tudo bem. O registro público de empresas mercantis a cargo da junta deve registrar contratos ou alterações contratuais, independentemente do capital estar. Não. Ele pode registrar contratos ou alterações que envolvam sócio incapaz, desde que não exerça o sócio incapaz da administração, capital integralizado totalmente e a representação ou assistência. Ok. Adiante. O nome empresarial é extremamente relevante para o exercício da empresa. Em relação ao nome, estabelece a legislação em vigor. A sociedade em conta de participação poderá utilizar a firma. Olha só, isso foi uma exceção, um item que eu indiquei aos senhores aqui embaixo no quadro, 1162. Sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação. A sociedade, 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Correto? Dos resultados correspondentes. É isso. Obriga-se perante terceiro, tão somente o sócio ostensivo e exclusivamente perante este, o sócio participante nos termos do contrato social. Aqui mesmo ela não diz a respeito do nome, ela diz só mesmo no 1162. 1162. O nome do sócio que vier a falecer poderá ser conservado na firma social, sendo utilizado pelo sucessor ou herdeiro. Isso está certo, mas depende de... não. É diferente. O nome empresarial não pode ser o adquirente do estabelecimento por ato entre vivos, no parágrafo único do 1164, é que pode, se o contrato permitir usar o nome do alienante precedido de seu próprio com a qualificação do sucessor. 1165. O nome do sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social. Então, letra B, 1165. Não pode ser. Pode a sociedade limitada adotar a firma ou denominação integradas pela palavra final limitada, por sua abreviatura, sendo que a firma será composta obrigatoriamente com o nome de todos os sócios? Não, fácil. 1158. A firma será composta com o nome de um ou mais sócios. 1158, parágrafo 1º. Um ou mais sócios. Desde que pessoas físicas, de modo indicativo, não. Pois não, Elisa. Professor, sabe que eu queria perguntar a respeito desse sócio que falece, ou que é excluído ou que se retira, não pode ser conservado o nome na firma social, né? Na firma, mas na denominação pode, da SA.
na denominação pode. Tá. Mas era uma outra coisa. E no É. caso de sociedade multiprofissional, lá eu não me lembro agora, uniprofissional, mas multipessoal. Unipessoal, ela é profissional, sociedade profissional do artigo 15 do Estatuto da OAB, ela é profissional, mas ela é uma sociedade simples, profissional, unipessoal. Não, ela é unipessoal ou é uniprofissional? Não, ela é unipessoal. Tá. Aí, professor, então, mas seja como for nesse aspecto, se um sócio morrer, pode continuar o nome, se ela adotar, por exemplo, que aí é firma, né? Então, teria que ser empresário individual em nome coletivo ou ela teria que ter adotado comandita simples ou nome coletivo, né? Não Você poderia. se lembra que a sociedade simples ela não tem firma? Sociedades simples, fundações e associações, elas têm denominação e o nome ou a proteção conferida ao nome estende-se à proteção à denominação da sociedade simples. Se lembra dessa disposição? Agora eu não me lembro. Equipara-se ao nome empresarial, parágrafo único do 1155. Tá. Equipara-se ao nome empresarial, para o efeito da proteção da lei, a denominação sociedade simples. Portanto, sociedade de advogado não tem firma, tem denominação. Tem denominação, não, não firma. E a denominação, quando se tratar de denominação, pelo menos para a SA, nós temos 1160, parágrafo único. Pode constar da denominação 1160 para a SA o nome do fundador, do acionista ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa, ainda que falecido. A sociedade porque, deixa eu ver se tem aqui no Estatuto da OAB. O professor, é que eu acho que a gente leu em algum lugar, a minha dúvida era só essa, que eu não me lembro se isso é um enunciado ou se é alguma súmula que diz que o sócio que vier a falecer pode continuar no nome da sociedade, mas eu não sei se foi no Estatuto da OAB. Você se lembra, Mário? Eu acredito que não tenha sido no Estatuto, não. Eu acredito que o Joaquim... O artigo 16 diz o seguinte, do Estatuto da OAB. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária que adotem denominação de fantasia, que realizem tal. A razão social deve ter. É o parágrafo 1º do artigo 16, Elisa. Eu vou dividir aqui com você. Share. Elisa, a razão social, ele chama de razão social, né? Mas, na verdade, é denominação. A sociedade simples, ela tem denominação. Mas ele está chamando aqui o nome de razão social. Parágrafo 1º do artigo 16. Deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua constituição. É proibido o registro nos cartórios do Registro Civil das Pessoas Jurídicas nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão sociedade individual de advocacia. Professor, mas o que é unipessoal? É um advogado só. É uma sociedade de um só advogado. Entendi. A Lorena ela estava me falando que ela é uma sociedade unipessoal. Então, mas aí não é sociedade, né? Pois é. Da mesma forma que a Ireli.
É. Né? Enfim, professor, eu entendi. Muito obrigada, porque eu sabia que a gente tinha visto isso em algum lugar. E eu sempre fico pensando, professor, com relação àquela vedação, à alienação do nome empresarial, mas e no caso desses estilistas? Tem um estilista em São Paulo, agora eu não vou me lembrar do nome dele, extremamente talentoso. Eu acho que ele começa com A, é um nome judeu. Ele morava no Bom Retiro e aprendeu a costurar com a mãe. E ele vendeu o nome dele para um grupo de Santa Catarina. Então, mas aí será que pode vender só o nome ou vende tudo? Na verdade, o que ele vende é o nome do estabelecimento, é o nome fantasia, não é o nome empresarial. O nome empresarial dessa empresa continua sendo o nome lá dos catarinenses. O que eles vão adotar agora é o nome fantasia do estabelecimento. Magazine Luiza vai ser vendido, vai ser utilizado por outro grupo empresarial. Agora, como chama a dona do Magazine? A Luiza, não sei qual é a natureza jurídica do Magazine Luiza, mas o que não se pode vender é aquele nome do Magazine Luiza, que se encontra lá registrado. Mas a denominação, sim, as empresas são vendidas. O nome, isso faz parte do estabelecimento. É o nome fantasia do estabelecimento. Faz sentido agora? O que ele vendeu... É um pouco estranho, porque eu não consigo muito... Eu estou entendendo, professor, é que eu acho muito complicado, porque tem, por exemplo, a proteção aos direitos da personalidade, né? Lá do começo, artigo 23, por ali, né? Que fala que o direito ao nome é direito da personalidade e não pode ser alienado. Mas aí tem essas exceções, né? Então, eu não sei, eu entendi que não é o nome empresarial que é alienado, agora, mas é que no caso é o próprio nome da pessoa, né? O que é mais estranho ainda, né? Mas aquilo agora já se identifica como uma marca, né? Ah, é, isso mesmo. Então, a marca pode ser. Isso é uma marca, né? O que você Então, a está chamando de marca nome, pode na ser verdade, alienada. Tá, pode então ser é o isso, nome do professor. estabelecimento ou então a marca. A gente não A sabe marca pode exatamente. ser alienada. O que não pode é o nome empresarial. Eu acredito. A gente tem que analisar o caso melhor, mas eu acredito que as saídas são por aí. Tá, muito obrigada. É isso mesmo. Uhum. Nome. Ok. O nome, ele não pode ser vendido. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outro, o nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Vide enunciado 72 da primeira jornada de direito civil. Deixa eu dar uma olhada aqui. Enunciado 72. Suprimir o artigo 1164 do novo Código. Enunciado. Suprimir o artigo 1164 do novo Código Civil. Objeto de alienação, nome empresarial, objeto de alienação. Aqui, ó. Elisa. Não, é porque aí, então, professor, nas jornadas de direito civil, os juristas, né, os civilistas, eles acreditam que deveria ser suprimido isso, não é? Tá, eu entendi. Mas o que o senhor falou tem mais fundamento. Então, a gente vai fundamentar quando for marca, né? Agora, uma outra possibilidade também é a cessão de uso do direito. Você pode ceder o uso. Porque às vezes na imprensa sai aí como alienação do nome, mas na verdade o que ocorre é um outro negócio jurídico. Né? Não, pode ser, mas que tem casos, tem um caso de uma italiana que ela perdeu o próprio nome para o ex-marido, porque ele ficou com a empresa e ficou com o nome dela
né, o estabelecimento levou junto o nome empresarial, e o nome empresarial e fantasia era o dela. Então, depois ela teve que abrir um outro estabelecimento com outro nome empresarial. Então, essas coisas dão briga na justiça boa, né? Ah, sim. Obrigada, professor. Então, vamos adiante. O nome empresarial é a 10ª que nós vamos resolver agora? Acho que sim. 10º. O nome empresarial é extremamente relevante para o exercício da empresa. Em relação ao nome empresarial, estabelece a legislação em vigor. Sociedade em conta de participação poderá utilizar falso, já sabemos que conta de participação não tem nem firma nem denominação. O nome do sócio que vier a falecer poderá ser conservado na firma social. Falso tem que ser excluído. 1165. For excluído, não pode ser conservado na firma social. Mas, olha que interessante. O nome do sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social. Não estou falando de denominação. Então, há a hipótese que na denominação pode sim continuar o nome. Tudo bem? Beleza. Ok. Pode a limitada adotar firma ou denominação integradas pela palavra limitada ou por sua abreviatura, sendo que a firma será composta com o nome de todos os sócios. Falso. O nome empresarial pode ser objeto de alienação por ato inter vivos ou causa-morte. Falso. Ele não pode ser alienado. Equipara-se ao nome empresarial para o efeito da proteção da lei, a denominação da sociedade simples, associações e fundações. Letra E, com fundamento no parágrafo único do 1155. O Código Civil considera como estabelecimento todo complexo de bens organizado para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Estabelecimento tem uma natureza jurídica de universalidade de bens, não de direito. Pois não, Elisa? Não, professor, está ótimo, eu estou acompanhando, desculpe. Ótimo. O estabelecimento. Título 3. Complexo de bens organizados para o exercício por empresário ou por sociedade empresária. O estabelecimento, ele não se confunde, ele é formado de bens corpóreos, incorpóreos. Ele não se confunde com aviamento, eu já disse aos senhores, aptidão para gerar lucro e clientela, né, que são aquelas pessoas com as quais o empresário se relaciona. E aqui nós vimos essas regras todas. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos. Esse quadro é bom, que eu fiz ontem, modéstia à parte. Esse quadro é bom. Contabilizado, tudo bem. Passa para o adquirente. Não contabilizado, permanece com o alienante. Mas o contabilizado que passou, ele tem um prazo de responsabilidade solidária. 1 ano para os vencidos do alienante, claro, né? E 1 ano para os vencidos e qual o prazo para os que se vencerem? Olha, me deu um branco. É do vencimento, né? Não, é sempre 1 ano, né? Continuando o devedor primitivo, obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação. Não, é verdade, é 1 ano sempre. É 1 ano da publicação, né, que ele diz do contrato que tem por objeto, alienação, usufruto, ele deve ser averbado e publicado na inferência oficial. Então, dessa publicação, 1 ano dos vencidos da publicação, correto? E daqueles que se vencerem, 1 ano também, mas do vencimento, ok. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizado, certo? Continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 2 anos. Falso. A partir... Exato. Perfeito. O prazo é 1 ano para ambos, né? Só que um conta da publicação e o outro conta do vencimento. Letra A equivocada. A salvo disposição em contrário, a transferência não importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento. Regra geral, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento. A transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento. Regra geral.
se não tiverem caráter pessoal, né? Se não tiverem. E consideramos o contrato de locação nos termos do enunciado, não sei, 234, se não me engano, 234, como sendo contrato de locação, como não tendo caráter pessoal. Ok. Não me perguntem, mas assim, eu até entendo o porquê de se considerar esse contrato de locação nessa hipótese, porque muitas das vezes a pessoa compra por causa do ponto, né? Adiante. A transferência importa. 1148, falso. 180 dias da lavratura, 90 dias. O prazo também está equivocado. Ok, vários equívocos. Letra C. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza? 1143. Exato, é isso mesmo. A gente fica em dúvida, né, quando a gente acha uma... Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos de negócios jurídicos translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com sua natureza? Letra C, é verdade. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes de modo expresso e inequívoco? Não. Tácito, e o prazo é de 30 dias. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes credores de modo expresso ou tácito em 30 dias da notificação. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 3 anos, não, 5 anos. 1147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Não havendo... não se aplicando a proibição no caso de arrendamento ou usufruto. Não, nessas hipóteses, arrendamento ou usufruto, a proibição prevista no artigo persiste, ou seja, proibição de o alienante fazer concorrência com o adquirente. Persiste durante o prazo do contrato. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produz efeitos em relação aos respectivos devedores, 1149. Desde o momento, ou seja, a cessão dos créditos é o direito a receber, concordam? Então, aquele estabelecimento ele tem o direito a receber, então ele tem créditos. E quando se faz essa transferência, ocorre a cessão dos direitos, do direito a receber, a cessão do crédito referente ao estabelecimento transferido produz efeitos em relação aos devedores. Obviamente que quem tem que pagar para o estabelecimento é o devedor, né? Então, eu tenho um direito em relação àquele devedor, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor fica exonerado se de boa fé pagar ao cedente. O que é mais interessante é o seguinte: nós aqui nas nossas conversas, eu vou pedir para que os senhores tenham em mãos no Micolo, nós vencemos aqui o título 2 do estabelecimento, com essas questões. Nós temos ainda mais uma questão. O título 4 dos institutos complementares, nós falamos sobre o registro. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público das empresas mercantis, óbvio, e a sociedade simples ao RCPJ, o qual deve obedecer às normas fixadas para as juntas no registro da sociedade simples que adotarem um dos tipos previstos para as sociedades empresárias. Né? Nós vimos isso. O registro dos atos sujeitos à formalidade será requerido pela pessoa obrigada em lei e, no caso de omissão, demora pelo sócio ou qualquer interessado. Nós resolvemos o exercício disso ontem. Falamos tudo sobre o nome empresarial e falamos alguns artigos sobre a escrituração, o que é um ponto aí a ser ainda, né? Nós temos que estudar um pouco mais, porque são difíceis, né? São difíceis, não são fáceis. Mas, de qualquer forma,
A parte inicial também já falamos sobre o empresário, da capacidade, da ERELI. Então, os senhores vão marcando e os senhores vão observar o seguinte, que os senhores podem resolver os exercícios mais de uma vez e os senhores vão passar por toda a matéria, né? Vamos adiante. Em relação ao empresário, é correto afirmar que é ótimo, adoro, 2018. O empresário casado não pode ser autor conjugal, falso, porque ele pode. O empresário casado pode, sem necessidade de autor conjugal, 978. Qualquer que seja o regime dos bens alienados, imóveis, que integra o patrimônio, é porque é outra coisa, é diferente, né? Tá com uma cara de interrogação, Elisa? Ok. Letra A, não se aplica, não faz sentido. O sócio incapaz poderá exercer a administração da sociedade? Não, ele nunca pode. Ele pode continuar a empresa quando ele era incapaz, que ele exercia quando ele era capaz, e hoje ele é incapaz. E ele pode exercer a empresa que era exercida pelos seus pais ou pelo autor da herança, mas deve haver autorização judicial, exame de circunstâncias, risco da empresa, bem como a conveniência em continuá-la. Se o representante ou assistente for pessoa, né? Mas onde ele diz? Ouvir dos pais, tutores. Aí vai no 974, parágrafo 3º, inciso 1. O sócio incapaz não pode exercer a administração. Não, mas isso é específico para alteração, registro de contrato e alteração contratual. Essa questão, mas está no capítulo de capacidade. Porque eu acho que para esse fim seria o 974 caput, não? O registro da empresa mercantil e carros. Você concorda que esse se aplica para o parágrafo 3º? Registro de contrato, alterações contratuais. Não, mas assim, ele não pode, de fato, exercer a administração. Deixa eu ver o que está aqui na administração. Só temos que achar o fundamento disso. Dos prepostos, o gerente considera-se o gerente o preposto permanente no exercício da empresa, quando a lei não exige poderes especiais. 1172. O empresário, letra A, não. O sócio incapaz pode exercer a administração da sociedade, desde que obedecidas. Vamos lá, vamos pular essa. Se faculta aos cônjuges contratar a sociedade entre si, independentemente do regime? Sim, mas desde que não seja CUB e nem regime de separação legal, obrigatório. Caso venha admitir sócio, o individual pode solicitar ao registro público de empresas mercantis a transformação do seu registro de empresário para registro de sociedade empresária, desde que transcorrido 2 anos do início da atividade? Falso. Ele não existe isso, esse prazo. Agora é localizar esse aqui. É aqui. Parágrafo 3º do artigo 968. Caso venha a admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao registro público de empresas mercantis a transformação de seu registro de empresário para registro de sociedade empresária, observados de 1113 a 1115, ou seja, são aquelas estruturas, aquelas formas, né? Não há prazo de 2 anos. Poderão incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pela autor da herança. É a letra E. É a letra E. Agora, não localizei esse artigo 974. A letra E guarda consonância com 974. Localizaram?
Você não concorda que esse inciso 1 diz respeito? Mas vamos pensar nisso. É o artigo que diz que o sócio incapaz não pode. Se há um artigo específico que o sócio incapaz não pode exercer a a gerência, né? Não pode ser gerente. Vamos fazer só mais uma, 13, e eu vou pedir para os senhores me acompanhar, porque eu vou passar a última parte do mnemônico do RI, tá? Só vamos fazer mais a 13, ok. O empresário que institui sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis, neste também deverá se inscrevê-la com a prova de inscrição ao juiz substituto, sendo que em qualquer caso a constituição do estabelecimento deve ser averbada no registro. Sim, 969 e parágrafo único, letra A correta. Pode o incapaz, por meio de representante ou devidamente inscrito, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança, devendo o registro público de empresas mercantis registrar contratos ou alterações de sociedade que envolvam sócio incapaz? Falso. Independentemente do capital? Não, o capital deve estar integralizado. Faculte seus cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, independentemente do regime de casamento, podendo um empresário casado mediante outorga conjugal? Falso. Independe de outorga. Ele pode, independe, qualquer que seja o regime de bens. Falso. Letra C, falso, 978. 977, 978. Não. Independentemente do regime de casamento, não. Desde que não seja CUB ou separação obrigatória. Essa parte também está equivocada. Então, a letra B encontra óbice no artigo 974, a letra C, 977, 978. Independentemente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por cotas de responsabilidade limitada e simples a sociedade em conta de participação, sendo que a atividade dessa última ficará restrita à realização de um único negócio determinado. Independentemente, não. Empresário, sociedade por cotas de responsabilidade, não. Sempre empresária, a SA, né? E simples, a cooperativa. E a conta de participação, ela sempre, isso é verdade, porque eles sempre colocam as boas mentiras, elas sempre têm alguma verdade. Criei essa frase agora. Os senhores depois podem até publicar aí no Facebook, no Instagram, colocando as grandes mentiras sempre têm alguns elementos verdadeiros. Professor Joaquim, 11 de novembro de 2019. Pessoal, perdão, desculpa, vamos voltar para cá. Onde estamos? Sociedade, aqui não é aqui. É a sociedade não personificada, em conta de participação. A sociedade é a sua atividade constitutiva, exercida unicamente, não. Enfim, tem alguma menção que fala que é para um único negócio determinado. Enfim, não vou localizar agora essa disposição, mas a letra D está equivocada por outras razões. É verdade a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural ser constituída ou transformada de acordo com os tipos? Não, a sociedade, ela pode sim ser, tanto 983, tanto 984, ele guarda consonância com o 984, as pessoas comparam com o 971. Um é um empresário, 971, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, ele pode requerer na inscrição no registro público de empresas mercantis se a atividade rural for sua principal
principal atividade, não é? Requerer inscrição no registro público da respectiva sede. Caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário privado. 971, sujeito de registro. 984. A sociedade tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural e seja constituída ou transformada de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do artigo 968, né, que são aquelas, requerer inscrição no registro público, caso em que, de empresa mercantil, né? Caso em que, depois de inscrito, ficará equiparada para todos os efeitos à sociedade empresária. Ponto. Ok. É que uma é empresário rural, não é, professor? A sociedade, outra é sociedade rural. Outra, exercício de atividade própria de empresário rural. As duas são... Então, mas uma é empresário rural e a outra é sociedade rural. É, né? Por isso que é sociedade, Professor, atividade rural, e a outra é sociedade. Aquele artigo que o senhor estava procurando era o 981, parágrafo único. A atividade empresária poderá restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados, não era isso? É um ou mais negócios. Mas essas disposições, elas dizem respeito... não, as disposições, sim, gerais. Então, elas são aplicáveis, sim, à sociedade em conta de participação. Obrigado, Elisa. Às vezes a gente fica procurando no capítulo específico, sociedade, mas está nas disposições gerais. É verdade. Os senhores querem que eu faça a última parte do mnemônico? Posso, Elisa? Mudamos completamente. Encerramos a aula de hoje. Encerramos. Mário, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que pedir para os senhores venham, porque eu tenho que encerrar essa gravação e começar uma outra. Então, eu vou mandar um novo link, porque não tem como eu partir. Ainda não me tornei expert em edição de vídeos. Estou quase aí atingindo aí o meu Master Degree em edição de vídeos, mas ainda não cheguei nesse ponto. Não, ou então faltei a aula no dia. Não é nada disso. Eu tenho que mandar um novo link para vocês, mas eu quero que os senhores participem, tá? É rápido, no máximo 5 a 10 minutos, tá bom? Então tá. Muito obrigado.